Livro de Isaías, capítulo 1. Exortações e ameaças. Estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que teve durante os reinos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e Jerusalém. Céus, terra, escutem. Escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei com tanto amor e cuidado, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar fortes, se revoltaram contra mim. Até os animais, o boi e o jumento, conhecem e amam o dono que cuida deles. Mas o meu povo, Israel, não me conhece nem me ama. Por mais que eu faça, eles não se importam comigo. Que povo cheio, carregado de pecado! A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com peso. E isso é de família. São iguaizinhos aos pais. São ruins de nascimento e vivem para a maldade. Viraram as costas para o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Escolheram viver sem a minha ajuda. Ah, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a viver batendo em vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram tratadas. O país está sendo destruído, as cidades estão queimadas, as plantações estão sendo roubadas pelos inimigos, enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Sua capital, Jerusalém, está caindo aos pedaços como a cabana do vigia, depois que a plantação foi colhida ou destruída pelos ladrões. Se o Senhor do Universo não viesse salvar alguns, nós acabaríamos sendo completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Que boa comparação! Escute o que o Senhor diz, líderes de Israel, vocês que são iguais aos homens de Sodoma. Escutem, judeus, vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escutem o que o Senhor diz. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega! Não quero mais os seus gordos carneiros, nem o sangue dos animais que vocês me oferecem. Para que servem os sacrifícios se vocês nem sentem tristeza quando pecam? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova e o dia do descanso, os jejuns, não passam de grossas mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Eu sofro com elas. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque vocês são todos assassinos. As suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Vamos, limpem-se de seus pecados. Limpem-se! Não quero mais ver vocês fazendo todas essas maldades. Pare de uma vez de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos e a ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas. Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como cal. Se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Mas, se continuarem rebeldes, sem querer ouvir o que eu digo, serão mortos pelos seus inimigos. Fui eu, o Senhor, quem disse isso. Ah, Jerusalém, antes você era a minha esposa fiel. Agora não passa de uma prostituta, correndo atrás de outros deuses. Na que era antes a cidade da justiça, habitam agora bandos de assassinos.
Antes você era bonita e valiosa como prata de lei. Agora é um monte de metal sem valor. Antes você era pura, mas agora parece vinho aguado. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões. Recebem parte do que os ladrões roubam e não dão atenção aos problemas das viúvas e dos órfãos. Por isso, o Senhor do Universo, o poderoso de Israel, avisa: vou ajustar as contas. Vou castigar duramente os meus inimigos. Vou limpar Israel de toda a sua sujeira. O fogo vai queimar o metal sem valor, o lixo. E quando acabar essa limpeza, darei bons juízes e conselheiros sábios, como Jerusalém tinha no princípio. Então ela voltará a ser chamada a cidade de justiça e a cidade fiel. Os judeus que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por ele. Mas os teimosos que insistem em viver pecando e abandonam ao Senhor serão completamente destruídos. Vocês que adoravam falsos deuses das árvores e dos bosques ficarão cobertos de vergonha. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O homem mais forte e poderoso em Israel será como a palha. As grandes maldades que os judeus fizeram serão a chama que queima toda a palha, e ninguém conseguirá apagar esse incêndio. A glória futura do verdadeiro Israel. Juízos preparatórios. O dia do Senhor. A purificação de Jerusalém. Isaías capítulo 2. Esta foi outra mensagem que Isaías recebeu, no sonho, sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias da história, Jerusalém e o templo do Senhor serão o centro das atenções de todo o mundo. Gente de todas as partes do mundo virá a Jerusalém para adorar ao Senhor. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá ele está ensinando suas leis. Vamos aprender e obedecer essas leis. Naquela época, o mundo inteiro vai ser dirigido pelas leis de Deus, e a capital será Jerusalém. Os grandes problemas internacionais serão resolvidos pelo Senhor. Todas as armas das nações serão transformadas em ferramentas úteis: pás, arados e enxadas. Nunca mais se falará de guerra. Não haverá mais quartéis ou escolas militares. Venham, israelitas, vamos andar na luz do Senhor, obedecendo às suas leis. O Senhor deixou o povo de Israel de lado, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia negra e a adivinhação, como também fizeram os filisteus. Israel tem grandes riquezas, muito ouro e prata sem limite. O país tem muitos cavalos e carros, mais do que se pode contar. E os ídolos? Há ídolos por toda a parte. Os judeus estão adorando imagens que eles mesmos fizeram. O resultado disso é que o povo perde a sua dignidade. O homem perde o seu valor. Deus não pode perdoar esse pecado. Vamos, arrastem-se para dentro das cavernas. Escondam-se na terra, com medo da glória e do poder do Senhor. Porque está chegando o dia em que todo o seu orgulho cairá por terra. Nesse dia, só o Senhor será exaltado. Naquele dia, o Senhor do Universo castigará os orgulhosos e arrogantes. Ele vai humilhar todos esses homens que se exaltam. Vai esfregá-los no pó. Nesse dia, até as grandes árvores altas, os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã vão se curvar. Vai ser um dia de humilhação para as grandes montanhas e as colinas,
para as grandes torres e fortalezas, para os navios comerciais e os belos objetos que eles transportam, porque tudo isso vai ser destruído diante do Senhor naquele dia. Todas as coisas de que a humanidade tanto se orgulha perderão seu valor. O orgulho do homem vai ser reduzido a zero, e somente o Senhor será honrado. Os ídolos serão completamente destruídos. Quando o Senhor se levantar de seu trono para julgar a terra, os homens, cheios de medo, se arrastarão para dentro das cavernas e buracos para se esconder da tremenda glória da sua majestade. Finalmente, naquele dia, os homens jogarão fora seus ídolos, suas imagens de ouro e prata que fizeram para adorar, deixando tudo isso para os morcegos e toupeiras. E se espremerão dentro das cavernas e grutas para fugirem apavorados do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar do seu trono para castigar seus inimigos. Por isso, ninguém deve confiar no homem. Ele não é nada, não tem valor algum. Isaías capítulo 3. O Senhor do Universo vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém e do povo de Judá. Tanto o pão quanto a água. Vão desaparecer os soldados, os juízes, os profetas, verdadeiros e falsos, e os velhos cidadãos, os oficiais do exército, os comerciantes, os advogados, os mágicos e os feiticeiros. Os reis de Israel serão como crianças. Suas leis e suas ordens serão tolices de criança. As pessoas não darão importância a seus vizinhos. Todos vão viver brigando. Os jovens ofenderão os velhos e lutarão contra as autoridades. Os criminosos atacarão os homens de bem. Naqueles dias, um homem dirá a seu irmão: Você ainda tem uma roupa decente. Você vai ser o nosso rei e dar um jeito em toda essa confusão. E a resposta será: Nunca! Eu não posso ajudar ninguém. Não tenho roupas nem comida sobrando. Não quero me envolver com isso. Todo o reino de Judá está caindo aos pedaços, porque os judeus ofenderam o Senhor, falando e fazendo coisas indignas da sua glória. Basta olhar para os seus rostos para ver o seu pecado. Eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados, como fazia o povo em Sodoma. Já escolheram seu destino, o castigo de Deus. Mas, para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Diga a elas: vocês receberão um prêmio por terem obedecido a Deus. Mas para os que não obedecem, digam: o seu castigo não demora, vocês vão sofrer por todo o mal que fizeram. Ah, meu pobre povo, os seus líderes não passam de crianças, brincando de reis. São fracos como mulheres. Eles enganam o meu povo, levando-o pelo caminho da destruição. O Senhor se levanta, e como um advogado de acusação num tribunal, ele acusa o seu povo. Os primeiros a ser castigados serão os velhos e os príncipes que exploraram o povo, encheram os bolsos com o que roubaram de gente pobre e humilde. O Senhor do Universo pedirá contas, dizendo: como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo, de explorar tantos pobres? Depois disso, ele vai julgar as orgulhosas mulheres de Judá, que desfilam pelas ruas, de cabeças erguidas, exibindo seus enfeites, que fazem barulho quando elas andam. Enquanto isso, provocam os homens com olhares maliciosos. Mas o Senhor vai castigar essas mulheres com uma doença no couro cabeludo. Vai deixá-las nuas e envergonhadas diante de todos. Quando isso acontecer, elas já não terão os dedos todos enfeitados de anéis, nem os enfeites de meia-lua.
e as toucas, os belos colares, as pulseiras e os véus que as deixam tão belas desaparecerão. Os lindos chapéus, as correntes que prendem nos tornozelos para andar com elegância, as cintas, os brincos com perfumes e os amuletos, os anéis com selo e as joias até no nariz, os belos vestidos de festas, os chales elegantes, os mantos e as bolsas, seus espelhos, as blusas delicadas, os enfeites para o cabelo e os longos véus, tudo isso vai desaparecer. Em lugar do perfume, vai haver um mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de corda. Seus cabelos, sempre tão bem penteados, cairão completamente. Em vez de belos vestidos, usarão pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo o que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Os seus maridos morrerão na guerra, e as mulheres tristes e sem esperança chorarão sentadas à porta da cidade. Isaías capítulo 4. Naquele dia haverá tão poucos homens vivos em Israel que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão cada um deles, dizendo: Case-se conosco, não precisa dar roupa nem comida, nós mesmos trabalharemos para nos sustentar, só queremos casar, ter um marido, para não zombarem de nós, dizendo que somos solteironas. Naquele dia, o ramo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que forem salvos terão os melhores frutos da terra. Eles vão se orgulhar do que o seu país vai produzir. Quem escapar em Jerusalém será limpo de sua sujeira moral, seus crimes e pecados, pelo Espírito puro e justo de Deus. Essas pessoas serão chamadas o povo santo de Deus. Então o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, sobre as casas e as praças, uma grande camada de nuvens durante o dia, e à noite haverá uma nuvem de fogo para iluminar a cidade gloriosa. Assim, Jerusalém ficará protegida contra o calor e as grandes tempestades. Isaías capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora eu vou contar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num morro de terra muito boa. Ele afofou a terra, arrancou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores uvas. No meio da vinha, ele construiu uma torre para o vigia e cavou um tanque para espremer as uvas e fazer vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, amargas. Agora, homens de Jerusalém e de Judá, eu pergunto, sejam os juízes neste caso. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que deixei de fazer por ela? Por que foi que a minha vinha produziu uvas amargas em vez de doces? Vejam o que vou fazer. Vou derrubar o muro que cerca a vinha e ela passará a ser pasto para o gado. Ela vai se transformar num deserto. Não será cuidada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às nuvens para não deixarem cair chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor do universo, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas o resultado foi um povo pecador. Ele queria ver a justiça e acabou vendo a maldade e a exploração. Ai de vocês, que vivem comprando casas e mais casas, terrenos e terrenos, e acabam sendo os únicos donos da terra. O Senhor do Universo já declarou o seu castigo. Eu mesmo ouvi. Muitas casas, grandes e ricas, ficarão sem seus moradores, abandonadas.
Uma vinha plantada no quintal não produzirá nem 5 litros de vinho. E para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de sementes. Ai dos que acordam cedo e passam o dia todo bebendo, até altas horas da noite. Coitados de vocês, bêbados. Há sempre boa música em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém tem interesse nele. É por essa ignorância, por essa ingratidão, que vou mandar o meu povo para a escravidão. Os homens ricos passarão fome e os mais humildes morrerão de sede. O inferno já está esperando, impaciente, de boca aberta, a destruição de Jerusalém. Que banquete delicioso! Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho das suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados, os arrogantes e atrevidos serão rebaixados a nada, e o Senhor do Universo será honrado, será exaltado acima de todos os homens, porque só Ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas e bois pastarão onde antes estavam as ruas e casas de Jerusalém, e os pastores viajantes aproveitarão os campos abandonados pelos judeus ricos. Vai ser muito triste o destino das pessoas que pecam, arrastando atrás de si o seu pecado, como se puxa um boi com uma corda. E ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor a castigá-los, dizendo: Ande logo, Deus, venha nos castigar, queremos ver o que o Senhor pode fazer. Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo, que dizem que o preto é branco e o branco é preto, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Pobre de quem se considera muito sábio e quem se acha uma pessoa inteligente e sensata. Coitado dos que são heróis da bebida e gostam de mostrar para os outros o quanto podem beber. Gente que, por um pouco de dinheiro, torce a justiça, dando liberdade aos criminosos e prendendo os inocentes. Por isso, Deus vai castigar todos eles sem dó nem piedade. Eles vão sumir como a palha no fogo, suas raízes apodrecerão, vão murchar e morrer, porque não deram importância nem obedeceram à lei do Senhor do Universo, as palavras do Santo de Israel. É por isso que Deus está tão zangado com o seu povo. Por isso, na sua ira, ele estende sua mão e esmaga o povo. Os montes vão tremer e os corpos mortos serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira de Deus ainda não passou. Ele ainda vai castigar seu povo. Vai mandar um aviso a nações distantes. Vai assobiar para que povos venham dos fins do mundo, e eles virão bem depressa. Esses exércitos nunca se cansam, não param nem saem de forma. Os seus uniformes são muito resistentes. Eles não param para dormir ou descansar. Têm flechas afiadas e os arcos sempre prontos para atirar. Quando atacam, seus cavalos tiram faíscas do chão e os seus carros de guerra são rápidos como o vento. Eles atacam como o leão, rugindo, como muito barulho. Vão cair sobre o meu povo e levá-lo para a escravidão, sem que ninguém vá em seu socorro. O barulho desse exército, quando ataca, é como o barulho do mar sobre a terra de Israel. Há uma nuvem escura. O povo está cheio de medo. O céu está completamente preto. Isaías capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés,
e com duas voavam. Formando um grande coral, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo! Toda a terra está cheia da sua glória! Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Cada vez que abro a boca eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do Universo. Foi aí que um dos serafins veio voando para mim, perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar, e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: de agora em diante você é considerado inocente, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então o Senhor fez uma pergunta: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: eu irei! Senhor, mande-me! E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você dará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Vocês vão ver milagres, mas não entenderão o que eles significam. Feche a mente desse povo, tape os ouvidos e os olhos deles. Assim não verão, não ouvirão, nem compreenderão, não voltarão para mim, nem serão salvos. Eu perguntei então: Senhor, quando será que eles poderão escutar, ver e entender? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem vazias, sem um habitante, e todo o país parecer um deserto, até que os homens morram ou sejam levados para longe como escravos, até que a terra fique destruída e abandonada. Mas a 10ª parte, um pequeno resto, vai escapar, passará por uma nova destruição. Israel será como uma árvore derrubada. Esse pequeno resto é o toco que tornará a crescer. Isaías capítulo 7, profecias contra Israel e Síria. Durante o reinado de Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada. Mas quando se avisou no Palácio Real que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acais e os judeus ficaram cheios de medo, agitados como as árvores num dia de vento. Então o Senhor disse a Isaías: leve seu filho, Shear e Achu, o resto voltará com você, e vai encontrar-se com o rei Acais. Você o encontrará perto do fim dos canos que levam a água para o açude elevado, junto ao caminho que acaba no campo onde o povo vai lavar roupa. Diga que ele deve se acalmar, mandou o Senhor. Diga que não se assuste com a ira desses Joões ninguém, Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Eles fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir Judá, deixar todo o seu povo morrendo de medo. Então atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria apenas, e o rei Rezim não ganhará novas terras. Daqui a 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Samaria continuará sendo a capital de Efraim apenas, e o rei Peca não ganhará novas terras. Você não acredita em mim? É bom começar a crer, senão eu não o protegerei e você será destruído. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça um sinal.
uma prova de que eu vou mesmo derrotar os seus inimigos. Vamos, peça o que quiser, seja no céu ou na terra. E o rei Acais respondeu: Não, eu não vou aborrecer o Senhor com uma coisa dessas. Isaías replicou, Isaías replicou: Ouçam membros da família real. Já não basta vocês acabarem com a minha paciência? Querem acabar também com a paciência do meu Deus? Por isso, Deus vai dar um sinal, quer vocês queiram, quer não. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o neném de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, os dois reis que tanto assustam você, rei Acais, os reis de Israel e da Síria, estarão vencidos. Mas, algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça, desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá. Nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria e o seu forte exército invadirão Judá. Nessa época, o Senhor chamará os exércitos do Egito e da Assíria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos cheios de espinhos. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou para salvar Jerusalém de Rezim e de Peca, o rei da Síria, para raspar tudo que você possui, sua terra, suas plantações e seu povo. Quando acabar a invasão, Judá não passará de um pasto. Quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, mas haverá alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Naquele dia, as belas plantações de uvas virarão espinheiros bravos. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, num campo de caça cheio de animais ferozes. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão, ficarão cobertos de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar por ali. Isaías capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. O Senhor mandou uma nova mensagem. Faça um grande cartaz, com letras bem grandes, para todos poderem ler. Nesse cartaz você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa rápido despojo, presa segura, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jerebequias, conhecidos por todos como homens honestos, que fossem testemunhas de eu ter escrito o cartaz, antes mesmo da criança chegar. Então minha esposa e eu tivemos relações, e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: Esse menino vai se chamar Maher-Shalal-Hash-Baz. O seu nome indica que, dentro de 2 anos, antes dele aprender a falar papai ou mamãe, o rei da Síria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse: Já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar a ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates durante as enchentes, espalhando-se por toda a terra de Judá, afogando todo o povo judeu. Ó Emanuel, inimigos de Judá, em todo o mundo, juntem toda a sua raiva.
Preparem os seus exércitos para a guerra, mas saibam que serão completamente destruídos. Façam belos planos de batalha, treinem as manobras de ataque, mas saibam que nada disso dará resultado, porque Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou, sem deixar dúvidas quanto à sua vontade. Não faça o que todo o povo está fazendo. Não pense em se render aos exércitos reunidos da Síria e de Israel. Não tenha medo disso, como todos os habitantes de Jerusalém. A única pessoa a quem você deve temer é o Senhor do universo. Quem obedece e respeita a Ele não precisa ter medo de coisa alguma. Ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, tropeçou na hoste da salvação e acabou sendo esmagado por ela. Muitos israelitas acabarão como escravos. Muitos morrerão na guerra. Escreva o que eu lhe falei. Guarde as minhas palavras para o futuro. Comunique tudo isso a homens que me obedecem e respeitam. Eu esperarei pelo Senhor. Ele se escondeu do seu povo, mas eu sei que posso confiar nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu temos nomes que mostram o que o Senhor do Universo, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Isaías significa: o Senhor salvará o seu povo. Shear-Lashu significa: um resto voltará. E Mahesh-Hashbaz significa: seus inimigos serão destruídos em breve. Por que vocês não acreditam no que o seu Deus disse? Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei. Não há futuro para as falsas mensagens desses feiticeiros. O meu povo vai acabar como escravo, castigado e cansado, morto de fome. E quando a fome apertar, eles vão ofender o seu rei e o seu Deus. Eles olharão para todos os lados, procurando uma esperança, mas só haverá medo, tristeza e desespero, e depois serão jogados na mais terrível escuridão.